Uma conta 100% digital, sem taxa de manutenção, com cartão de crédito e débito assustadoramente personalizado. Prepare-se, está chegando a hora de você fazer o seu pacto. Sentado de frente à árvore de Natal, com um uísque na mão, Peter ficou satisfeito por este ano ser diferente do último. Foi o momento mais estranho de sua vida, mas ele realmente sentiu que as coisas finalmente estavam melhorando. E quando melhor para dar início a um novo ciclo, se não no Natal? Ainda mais que ele amava mais do que qualquer outro feriado. De certa forma, o ano tinha passado como uma eternidade, e de outra, como num piscar de olhos. Mas de qualquer maneira, ele ficou feliz com o fim do ano. Olhando para a árvore de Natal, com suas belas luzes dando um toque quente sobre a sala e a neve caindo silenciosamente enquanto o sol se punha, Peter começou a refletir sobre o ano passado, em sua filha Lana e em sua esposa, Janet. Tudo começou com um dezembro muito normal 12 meses antes. A pequena cidade em que moravam estava coberta por uma espessa camada de neve. Os moradores passavam a maior parte do dia limpando as calçadas e a esposa de Peter saindo para uma de suas caminhadas habituais. Ela se foi por algumas horas, mas enquanto Janet era totalmente dedicada à sua família, ela ainda precisava de momentos para si. Limpar a própria mente, diminuir o estresse causado por um marido amoroso, porém desorganizado, e uma menininha muito gentil, mas que gostava de experimentar a paciência dos pais o máximo possível. Quando as tensões de uma vida doméstica obscureciam seus sentimentos ou começavam a pesar, Janet passeava pelas portas dos fundos para os campos e bosques que caracterizavam toda a área e caminhava por um tempo pelos pinheiros que pontilhavam o céu em panorama. Portanto, não era incomum que ela passasse longos períodos fora, especialmente porque era nessa época do ano que ela decidia escolher a árvore de Natal. Não importava quanto Peter e Lana pedissem para ajudar. Era o trabalho de Janet. Ela adorava a tradição, o processo de escolher a melhor árvore de Natal possível, cortá-las e depois ver os sorrisos brilhantes nos rostos de sua família, pois eles alegremente levariam a árvore para dentro e a decorariam com guirlandas cintilantes e luzes quentes e uma variedade de enfeites natalinos. Era uma pequena cidade nas Ilhas Altas, na Escócia, onde moravam longe de qualquer cidade grande. Mas Janet e o resto da família adoravam a casa. A simplicidade disso, a sensação de fazer parte de uma comunidade unida e, claro, o ambiente bonito, exuberante durante o verão fresco e o mais inspirador inverno aconchegante. E mais importante, ela adorava os pinhais próximos. Especificamente uma coleção de árvores que ficava no topo de uma colina a uma curta distância de casa. Perfeito para escolher uma árvore de Natal. Ela voltava lá todos os anos, e embora seus números diminuíssem devido a alguns outros vizinhos indo com o mesmo objetivo, haviam árvores o suficiente para durar muitos anos. Quando ela ficou fora por 3 horas, Peter começou a ficar nervoso. Já que estava escurecendo, ele decidiu se aventurar do lado de fora, dizendo para Lana trancar as portas quando ele sair. Lana riu quando ele disse: espero que sua mãe esteja lutando na neve para trazer uma árvore enorme, maior do que qualquer outra que ela já trouxe antes. Peter adorava ver a emoção no rosto de sua filha nessa época do ano, e disse-lhe para observar da janela de seu quarto para ver o que eles trariam de volta. Com isso, ela subiu a escada animada até a janela, antes que ele tivesse que chamá-la de volta para trancar a porta. Tomando seu uísque, ele se lembrava daquela noite como se fosse ontem. A neve estava nítida no chão e triturava sob seus pés quando começou a congelar. Ocasionalmente, pequenos flocos caíam do céu. As pegadas de Janet permaneciam visíveis. Mas mesmo sem elas, Peter sabia onde essas pegadas o levaria. A colina onde Janet voltava todos os anos ficava a apenas uns 40 minutos a pé,
Ela pegaria um pinheiro dali. De fato, às vezes ela pegava 2, um em torno de 1,80 m e outra árvore mais jovem com cerca de metade desse tamanho, se conseguisse encontrar a adequada. Às vezes era difícil encontrar as menores por elas parecerem raras naquela área. Todos na cidade pareciam gostar da ideia de ter uma pequena árvore no quarto de seus filhos. A pequena Lana havia pensado que era triste cortar e matar as árvores apenas para as pessoas ficarem admirando. Mas Peter explicou sobre a tradição de Natal e que ele tinha certeza de que mais voltariam a crescer. Com o tempo, a pequena esqueceu desse protesto e esperou ansiosamente pelos anos em que poderia ter uma. A árvore maior seria colocada na sala e adornada com uma variedade de enfeites, decorações brilhantes e luzes. A outra, no quarto de Lana, seria borrifada com neves falsas de isopor e coberta com palitos de doces e chocolates. Embora sempre lhe dissessem que só podia comer um doce por dia como deleite, é claro que ocasionalmente ela infringia essa regra e esperava que ninguém notasse. Janet sempre sabia, mas deixava passar. Afinal, o Natal era a melhor época do ano e estava tão perto. Quando Peter se aproximou da colina, ele sabia que algo estava errado. Ele sentiu isso em seus ossos. Ao subir, a neve começou a cair em maior volume e até o céu escureceu. De pé no humilde cume, uma quietude se espalhou. O silêncio foi interrompido momentaneamente pelo tamborilar quase audível dos flocos de neve flutuando suavemente até o chão. Ele seguia as pegadas agora com um propósito, sabendo que se a queda de neve aumentasse, seria quase impossível encontrar Janet. O crepúsculo caiu, cobrindo tudo com uma mecha azul escura quando o gelo começou a beliscar suas bochechas agora rosadas. As pegadas balançavam e abriam caminho entre os enormes pinheiros. Finalmente, parando ao lado de uma árvore maravilhosamente densa e vibrante, uma que era perfeitamente adequada para seus propósitos. O tamanho perfeito, quase 7 pés de altura, um verde profundo e cheio de vida e abundantes galhos e pinheiros, o que tornava quase impossível penetrar visualmente a cobertura sob tal luz. Mas Janet não estava em lugar algum, e até onde Peter sabia, não havia outras pegadas na neve que levassem a alguma direção. Ela certamente esteve aqui, mas para onde ela foi? Isso era ao mesmo tempo intrigante e preocupante. Parecia quase impossível, mas lá estavam elas, as 2 últimas pegadas de Janet gravadas no chão. Mas a neve ao redor, totalmente virgem, imperturbável, sem nenhum outro sinal de vida. Era como se ela tivesse acabado de ser abduzida na noite. Olhando para a base da árvore, Peter passou os dedos por um corte profundo em seu tronco. Não havia nenhuma dúvida sobre isso. Janet deu alguns golpes de machado, então por algum motivo desconhecido, desapareceu. Talvez tenha mudado para uma árvore que achasse mais adequada. Certamente não, essa árvore está perfeita. Mas deve ter sido isso, ela deve ter seguido em frente. Talvez houvesse uma enxurrada aleatória e esquisita de neve que cobriu seus rastros. Sim, deve ter sido isso. Mas Peter sabia que isso era uma ilusão. Ele viveu lá por anos e durante todo esse tempo nunca havia visto uma coisa dessas. Então ele viu, a vários metros de distância, deitado na neve, estava o machado de Janet. Ele correu para o objeto, caindo uma vez enquanto a neve se aprofundava. Levantando-se, agora era inconfundível. Sim, estava parcialmente coberto de neve, mas era o machado de Janet. Estava ali com as pegadas isoladas, mas com a ausência de impressões humanas. Era como se a ferramenta tivesse caído de uma grande altura, mas Peter não quis especular. Uma sensação crescente de preocupação permeava sua mente quando o pensamento em Janet deitava em algum lugar em sua mente, ferindo e aumentando sua ansiedade. Janet!
Janet! Janet! Gritar o nome de sua esposa repetidamente não deu a resposta quando a escuridão começou a se aproximar cada vez mais. Se ela se machucasse, ele teria que dar o alarme e chamar a polícia para procurá-la, juntamente com o resgate nas montanhas. Ela não sobreviveria muito tempo na neve, naquele frio cortante. Com esse pensamento, o pânico cresceu, a preocupação, o medo, a mágoa que só podia ser sentido por alguém que guarda um verdadeiro amor. Com a tocha na mão, ele continuou na direção que o machado o levara. Ao entrar em uma grande cova de pinheiros, ele notou galhos quebrados e espalhados pelo chão como se algo tivesse ocorrido ali, rasgando-os, quebrando-os com o impacto. Janet passou por aqui? A escala do dano, no entanto, parecia grande demais para ter sido causado por uma pessoa sozinha. Se ele estivesse em qualquer outro país, teria assumido que havia um urso por perto, mas eles haviam caçado até a extinção na Escócia há muito tempo, junto com os lobos e outros predadores. Por um momento, sua tocha refletiu-se em algo debaixo de um arbusto, mas parecia mais um inseto do que qualquer outra coisa, e novamente pequena demais para causar tal devastação. Peter ajeitou o cachecol, tentando cobrir o rosto enquanto a geada estava cada vez mais profunda. Mas assim que o fez, algo chamou sua atenção. Algo no chão. Brilhando sua tocha sobre o que ele inicialmente pensava ser um animal morto, estava o corpo amassado de sua esposa Janet, deitada no chão, sem vida. Um ataque cardíaco! Ela teve um ataque cardíaco! Mas Peter viu o rosto dela. Ele olhou para aqueles olhos que antes estavam cheios de bondades, paralisados em um olhar congelado, frio, vítreo, preto de medo. Suas mãos estavam cerradas na frente dela. O patologista disse que isso era perfeitamente normal para quem sofreu um ataque cardíaco tão grande em temperaturas tão baixas. Como era um olhar contorcido em seu rosto, embora somente a menção disso, Pete teve o lampejo nos olhos do patologista, que revelava que ele estava tão intrigado com aquele olhar quanto qualquer outro. Um olhar que Peter nunca esqueceria. A querida Janet, o amor de sua vida, mãe de sua filha, morreu sozinha no frio, com os lábios puxados para trás sobre os dentes em agonia, congelados em um desdém desumano. Todo o calvário o devastou. Se não fosse a filha Lana, se a necessidade dela fosse satisfeita antes da dele, Peter teria achado que seria quase impossível passar por tudo isso. Os últimos 12 meses estavam cheios de lembranças de uma perda dolorosa. Como em qualquer luto, a primeira vez que faz algo que antes era compartilhado com essa pessoa tornava a dor mais aguda. O primeiro Natal, o primeiro dia de trabalho, a primeira caminhada para a escola, a primeira reunião familiar. O rosto de cada pessoa gravado em preocupação, acompanhado pelas tradições bem intencionadas, mas vazias de: como você está? Deve ter sido difícil. Se houver alguma coisa que eu possa fazer por você. Ajudar a filha na perda da mãe era tudo que ele queria garantir que poderia enfrentar algum dia. Eles haviam passado pelo horror, pela negação, pelas refeições silenciosas, pelos gritos solitários de desespero à noite, pelos aniversários vazios e sombrios. Eles passaram por tudo isso. Todos esses primeiros alguma coisa acabaram. Fazia 12 meses desde a morte de Janet, e Peter se sentiu quase emocionado com isso. Ele ainda sentia falta dela todos os dias. A dor nunca o deixaria verdadeiramente, mas o sentimento de realização de força, algo que ele pensava ter perdido, pela primeira vez o preencheu com esperanças para o futuro. Pensamentos de que a vida realmente continua para quem está aqui, mesmo quando são os nossos entes queridos mais próximos de nós. E enquanto sua linda filha, a querida e gentil Lana, ele pode ter se sentido obrigado a fazê-la passar por isso durante o ano passado, mas sua empatia e a força o deixaram admirado.
características que alguém tão jovem não tinha o direito de possuir, mas que, felizmente, estava presente. Quando ela chorou, ele estava lá, e mais de uma ocasião em que ele ficou chorando, olhando para aquele vazio de espaço em sua cama de casal à noite, sua filha Lana acordou e subiu ao lado dele, e os dois choravam juntos até que eles adormecessem. Ela era a pedra dele, e por Deus, ela teria o melhor Natal que já teve. Peter fez vários arranjos. Ele gastou uma fortuna com todos os presentes amigáveis, enchera a casa com todas as comidas e doces que ela desfrutava, e os pais de Janet e os dele estavam indo para jantar numa noite de Natal com sua neta. Ele também organizou para que as amigas de Lana tivessem uma festa do pijama no dia em que ele havia pedido. Ela nunca pediu muito, mas neste Natal, ela teria mais do que ela poderia imaginar. A casa estava perfeita, mas havia uma coisa a fazer. Uma coisa que Peter sonhava desde a noite em que encontrou o corpo de Janet. Ela havia escolhido aquela árvore. Aquela árvore estaria na sala de jantar, adornado com todas as decorações. Esse era seu objetivo. Esse é meu jeito ninja de ser. Janet nunca terminou de cortar a maldita coisa. Era a melhor maneira dele honrar sua morte e Peter iria garantir que isso fosse cumprido. No aniversário de sua morte, ele vagou pela neve, serpenteando pelos pinheiros até ficar no pé daquela colina sinistra. O sol ainda brilhava e não estava tão frio quanto na noite que Janet morreu, mas cada passo era acompanhado por um soco na boca do estômago de Peter. Cada um deles lembrava um mórbido lembrete do ano anterior, aquele terrível desgosto na neve. Marchando até o auge, ele primeiro caminhou até observar a cena onde aconteceu a morte prematura de Janet. Parado ali, onde seu corpo estava deitado, Peter enxugou algumas lágrimas dos olhos e colocou uma pequena estatueta do Papai Noel no chão, enterrando-a na neve que sempre fora pendurado nos galhos de cada árvore anualmente e era a decoração favorita de Janet. Parecia certo que ela ficasse com ele. Depois de mais alguns minutos de caminhada, lá estava, ainda de pé, aquela maldita árvore. Como se tivesse voraz vingança, Peter tirou o machado de Janet da mochila e atacou o pinheiro. Ele golpeou e acertou junto ao corte que Janet fizera no ano anterior, aprofundando-a a cada fatia, a cada quilo de pressão que ele conseguia reunir. A árvore gemeu e rangeu como se sentisse dor, mas Peter não se preocupou. Esta árvore era o lembrete final da morte de Janet. O que quer que tenha acontecido naquela noite, aconteceu por causa dessa árvore. Por mais louco que parecesse, tudo fez sentido por um momento e em seguida a clareza foi nublada pela realidade mundana. Ela simplesmente morreu de causas naturais. Com o rugido da madeira rachada quebrando sobre seu próprio peso, a árvore desmaiou e caiu no chão em derrota. Amarrando uma corda em volta do tronco e usando cordas para dobrar os galhos para dentro, Peter arrastou a memória, aquele frio pilar da brutalidade da natureza através da neve, sobre a grama, o cascalho e finalmente até a porta dos fundos. Ele foi vitorioso. Pensando pouco nos carpetes e móveis, ele a arrastou para dentro da casa e a colocou na frente da janela da sala, colocando-a na vertical em um velho toco de madeira que eles usavam como suporte todos os anos. Sem fôlego e coberto de suor, ele ficou olhando para a árvore alta, sobre tudo o que examinava. Você escolheu uma ótima árvore, amor. Ele segurou as lágrimas e esperou que Lana voltasse da casa de suas amigas. Peter colocou um filme antigo de Natal na televisão enquanto ambos decoravam a árvore, cantando, rindo e sendo uma família. Houve aqueles momentos, olhares fugazes quando eles pegaram o olhar um do outro. Um olhar que mostrava uma dor enterrada lá no fundo. Um olhar que dizia, eu também sinto falta dela.
Mas era Natal e os momentos de luto passaram, amortecido por períodos mais longos e carinhosos de felicidade. O contentamento acariciava os sorrisos de orelha a orelha e o espírito festivo mais uma vez encheu aquele lar, que por muito tempo foi palco de perdas e angústias. Quando a noite começou a cair, depois que Lana foi dormir, mais cedo do que o normal porque a excitação havia esgotado, Peter decidiu se recompensar pelos esforços do dia. As luzes estavam apagadas e depois de se servir de um uísque caro, ele sentou-se no sofá da sala e olhou para a árvore. Envolto de guirlandas e de ouropel e adornado com brilhantes luzes brancas de Natal. Era realmente uma linda cena a se ver. A melhor árvore que já tivemos. Isso é para você, Janet, disse Pete, erguendo a bebida para o céu em um gesto simbólico. Olhando para a árvore de Natal, com suas belas luzes dando um tom quente sobre a sala e a neve caindo silenciosamente enquanto o sol se punha, Peter começou a pensar no ano passado, em sua filha Lana e em sua esposa, Janet. O tempo passou devagar enquanto ele pensava em todas as coisas que havia acontecido, como eles haviam levado esse momento através da dor e do sofrimento, mas agora, esperançosamente pelo futuro adiante e com possibilidade de muita alegria. O brilho da árvore refletia na janela, mas penetrava o suficiente para iluminar o agora espesso borrão de neve caindo silenciosamente lá fora. A sala permaneceu escura, mas as luzes banhavam tudo sutilmente em um brilho quente de Natal, que, quando acompanhado pela lambidez alaranjada do fogo, servia apenas para cultivar ainda mais a antecipação do Natal. Pela primeira vez em um ano, Peter estava feliz. Mas algo o incomodou. Havia uma leve apreensão ou aborrecimento no fundo da sua mente. Algo que estava estragando sua visão. Sorvendo seu uísque, lançando um olhar para a sala inteira, ele finalmente viu qual era o problema. Duas das luzes da árvore de Natal piscavam ocasionalmente. Não constantemente como as outras, mas com a frequência suficiente para ser perceptível e, mais importante, agravante. Bebendo o resto de sua bebida, Peter ficou de pé, agora sentindo as dores em seus músculos pelo esforço exercido enquanto arrastava aquela coisa todo o caminho de volta para a casa da colina. Andando até a árvore, as luzes estavam realmente piscando, mas havia algo em comum nelas. Pareciam mais profundas do que o resto, como se vivessem ao redor do tronco em vez de repousarem nos galhos. Mais uma vez, Peter ficou impressionado com a escuridão do interior da árvore, que mesmo na presença de muitas luzes colocadas sobre ela, ele não podia espiar, nem ver adequadamente entre os galhos. Mesmo as luzes que ficavam mais atrás dos pinheiros não pareciam iluminar o ambiente ao redor. O copo vazio escorregou de seus dedos, quebrando no chão. As luzes estavam boas, não estavam piscando. Mas o ocasional piscar de olhos refletindo as luzes foi o suficiente para chamar sua atenção. Ele congelou no local e foi como se a sala estivesse ficando mais escura. Algo se mexeu entre os pinheiros, entre a madeira atada e a superfície porosa arranhada. Algo morava lá. Um sentimento de paralisia absoluta tomou conta agora, seus pés firmemente colocados ao chão enquanto os dois olhos lentamente avançavam. Rangendo e estalando, um rosto se revelou entre os galhos cobertos do pinheiro, como se estivesse saindo de seu ponto visceral mais interno, mofo antigo cobrindo suas características retorcidas de raiva. O medo começou a fluir pelas veias de Peter. Seu coração batia cada vez mais rápido à medida que o rosto se aproximava. Seus olhos desprovidos de pupila agora inundavam num amarelo enlouquecedor, e por baixo, a protusão de suas pernas finas, cobertas de musgo, erguendo-se entre os galhos. Em um estalo, Peter se endireitou, agora em pé em toda sua terrível glória, em frente ao que ele pensava ser uma árvore.
Agora estava muito escuro lá fora, e ficou claro para Peter que esse animal, essa criatura era da natureza noturna. Mas em seu olhar, a coisa parecia um pouco impotente. Seu coração bateu. Primeiro foi uma palpitação, depois ele sentiu uma dor lacinante no braço esquerdo. Ele apertou seu peito, mas seus pés continuavam aderidos ao chão e era impossível desviar daqueles olhos amarelos. Seu olhar se aproximou ainda mais, e na dor que isso trouxe, Peter sabia que ele iria morrer. Seria encontrado como Janet, congelado com o rosto contorcido e a segunda vítima daquilo que vivia entre os pinheiros daquela colina. A dor era insuportável, mas a paralisia removeu a possibilidade de um grito. A pouca luz que havia na lareira agora iluminava sua cabeça, alongada de um lado e pulsando o outro. Seu rosto dominado por um grande buraco escuro que aparecia no lugar da boca e nariz, que nenhuma luz poderia penetrar. Quando sua cabeça fervida se curvou para encontrar a de Peter e o buraco em seu rosto quase tocou sua boca, um sorriso involuntário puxou os lábios de Peter para revelar seus dentes. Enquanto seu rosto se contorcia em uma posição totalmente antinatural, ouve-se uma palavra tão poderosa, tão pura, que até as mais más intenções poderiam ser dissipadas por ela. Papai? Com o estalar da madeira, a criatura parecida com um gárgula voltou seu olhar amarelo para Lana, que estava de pé na escada de pijama. Seu grito ecoou pela noite. Braços estendidos, seus dedos de números ímpares se moviam como uma gargueira enquanto suas pernas cobertas de musgo gemia, levando-o adiante em um movimento desequilibrado peculiar em sua direção. Agora Lana estava paralisada por seu olhar, e a cada passo mais perto, seu rosto se contorcia com mais força e a dor no peito a levava a um ponto da inconsciência. Por mais intenso que fosse seu olhar antigo, ele estava concentrado, tão concentrado que notou Peter abrindo caminho pelo chão em direção à cozinha. Os movimentos inseguros da criatura de madeira fizeram com que parecesse mais uma marionete do que uma finalidade autônoma. Quando alcançou Lana, ele segurou seu rosto com as mãos irregulares e olhou com os olhos arregalados e sem pupila. Lágrimas escorriam por suas bochechas. O som de pés correndo encheu o ar, e quando a coisa se virou para investigar, ouviu-se o estalo quando Peter correu para o sofá, pulando no alto no ar, trazendo o machado de Janet para dentro de sua espinha de madeira. Nenhum sangue correu, nem jorrou, mas uma praga de criaturas desconhecidas semelhantes a insetos saiu da ferida. Em vez de um uivo de dor, a criatura emitiu um crescente e estranho guincho, antes de jogar Pete no chão e derrubar a porta dos fundos. O pai de Lana perseguiu, mas era impossível, pois a criatura de madeira se movia em um ritmo inimaginável, deslizando no chão a cada passo, sem deixar pegadas na neve. Depois de uma visita ao hospital mais próximo, Lana e seu pai receberam um atestado de saúde, mas eles nunca retornaram àquela casa, cheia de lembrança dos bons tempos, dos momentos felizes, de mamãe, esposa, alma bondosa, de aniversário e casamento, e claro, da época de Natal. Pete não sabia o que era aquela criatura, viva ou morta, ou algo totalmente inconcebível para a mente humana, mas fez uma promessa solene para si mesmo a partir daquele momento. Nunca mais terei um pinheiro de Natal. Nunca mais decorarei com enfeites apenas para ficar olhando para ela e lembrando de coisas mortas, porque por mais bonitas que sejam, por mais calor que possam dar, por mais que façam as pessoas pensarem no Natal, você não sabe o que vive lá dentro.